Estamos agora no capítulo 33 do livro Desinformação, do Yomihail Pachepa. E hoje gostaria de ler esse capítulo, principalmente à luz da morte do Alexei Navalny, morte recente, certamente provocada pelo governo do Vladimir Putin. E diante do que a gente vê aqui no Brasil, causa a mim muita tristeza, porque a gente está pautado, como diz o capítulo aqui, numa grande rede de mentiras. Quando a gente fala desinformação, muita gente confunde isso com fake news. Porque não conhecem o assunto, um assunto extremamente complexo. Desinformação é algo muito profundo. Esse livro demonstra isso, mas existe muita bibliografia a esse respeito. As pessoas não têm ideia do que foi a KGB e do que ela é atualmente, embora tenha outro nome. Elas ficam presas naquele aspecto ideológico, mas não existe mais o empreendimento comunista, stalinista, como se a ideologia fosse mais importante do que o poder, porque o que importa no fundo é aquele aspecto maquiavélico, não aquele aspecto marxista. Então não importa se o Putin se diz conservador, stalinista, de esquerda, de direita, isso não está em xeque. E sim, o que importa ali, sem dúvida nenhuma, é a postura dele enquanto um sujeito maquiavélico que quer manter o poder a todo custo, tá? E aí você tem uma rede de mentiras produzir que, evidentemente, né, aquele contexto soviético acaba por favorecer esse tipo de empreendimento do governo desse sujeito. Essa leitura aqui é muito interessante. Ele vai começar dizendo o seguinte: ao discutir o legado de Andropov, claro que ele vai citar isso nos capítulos anteriores, os sovietólogos estudiosos desse governo soviético, da época da Guerra Fria, os sovietólogos ocidentais geralmente se centram em sua repressão brutal dos dissidentes políticos, em seu papel na deflagração da reação violenta ao levante húngaro de 1956, onde ele era embaixador na época, em seu papel na preparação da invasão da Tchecoslováquia em 1968 e em sua pressão sobre o regime polonês para que impusesse lei marcial. Em contraste a tudo isso, os líderes da comunidade de serviços de inteligência do Pacto de Varsóvia, quando eu era um deles, viam Andropov como pai da nova era de desinformação, que revivera o antissemitismo e gerara terrorismo internacional contra os Estados Unidos e contra Israel. Farinazo que o diga, né? O Farinazo é uma figura usando um linguajar todo supostamente pragmático para justificar toda a atrocidade de Vladimir Putin e anda, inclusive, de mão dadas com Rui Costa, o mesmo que foi lá entrevistar o Hamas, que aprova ataques terroristas, que aprova estupro de mulheres, que aprova morte de crianças. Pois é, isso é o Brasil, né? Aí é dito aqui no livro: a decapitação e esquartejamentos macabros do repórter do Wall Street Journal, o Daniel Peor, que isso foi em 2002, simbolizam o legado de Andropov, o mentor dos ataques de 11 de setembro, que a gente está falando de Khalid Sheikh Mohammed, matou de maneira horrenda Peor apenas porque ele era um judeu americano. Por quê? Porque esses caras acreditaram na narrativa de que o judaísmo ou os judeus estão com um plano macabro para dominar o mundo. O famoso protocolo de Sabciano. O contínuo silêncio do Kremlin sobre o enquadramento de Pio XII, o suposto papa de Hitler, que foi politicamente decapitado, em parte por ter protegido os judeus, simboliza outro legado de Andropov. A alegação aqui é que o Andropov ele teria maculado a imagem do Pio XII. Andropov foi o primeiro chefe da KGB a chegar ao trono do Kremlin como ex-embaixador e depois chefe do departamento do Partido Comunista responsável por manter relações com os partidos governantes dos países comunistas. Seu interesse estava no exterior e foi para lá que direcionou o fio da espada da KGB. Andropov estendeu a política de Khrushchev de enquadrar individualmente líderes religiosos e políticos desgostados pelo Kremlin como
Pio XII e os presidentes americanos com a política de enquadrar movimentos religiosos e países inteiros. Sionismo, Israel e Estados Unidos eram o seu alvo principal. E parece que continua sendo. Claro, não dele, mas dessa mentalidade autocrática que se instalou no mundo no século XXI. Desde o século XX, evidentemente, até aqui. Então, os grandes inimigos, sionismo, Israel, Estados Unidos, e que conseguem contaminar os inocentes úteis a partir das narrativas fraudulentas da desinformação soviética, que na verdade hoje entendemos como desinformação russa. Eram seus alvos principais. Então, aconselho vocês a ler os capítulos anteriores para entender esse papel de Andropov em todo esse processo. Mas o Andropov começou os seus projetos sem precedentes, 15 anos como diretor da KGB, só poucos anos após o enquadramento de Pio XII e só poucos meses antes da Guerra dos 6 Dias entre árabes e israelenses em 1967, na qual Israel humilhou os mais importantes aliados da União Soviética no mundo árabe de então, Egito e Síria. Naquela época, os governos desses dois países estavam, na verdade, sendo controlados por conselheiros soviéticos, dirá aqui o Pachepa. O novo diretor da KGB decidiu reparar, o prestígio do Kremlin humilhando Israel. Perto do fim da guerra, Andropov acrescentou novas ferramentas aos recursos da KGB, apresentar o sionismo como um racismo de estilo nazista e sequestrar os aviões sionistas El Al. Então, o processo desde essa época até aqui é o mesmo. Quando você vê esse energúmeno, esse analfabeto chamado Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que Israel é um país genocida e que é igual aos nazistas, bom, ele só está seguindo a cartilha de Andropov. Basicamente é isso. Antes que o ano de 1969 terminasse, terroristas palestinos treinados na escola da KGB, de operações especiais, em Balashika, a leste de Moscou, não sei se a pronúncia é essa aqui, Balashika, sei lá, sequestraram o seu primeiro avião sionista, El Al, e aterrissaram na Argélia, onde os seus 32 passageiros judeus foram metidos reféns por 5 semanas. O sequestro tinha sido planejado e coordenado pelo 13º Departamento da KGB, conhecido em jargão soviético como Departamento de Assuntos Molhados. É isso mesmo, né? Sendo que molhados aqui era eufemismo da KGB para sangrentos, então na verdade o molhado aqui é molhado de sangue. Para ocultar a mão da KGB, Andropov tinha a Frente Popular para a Libertação da Palestina, criado e financiado pela KGB para reivindicar a autoria do sequestro. Então não é à toa que a esquerda cretina defenda a causa palestina. Não porque eles têm preocupação com os palestinos, que, repito, sempre será algo mais do que legítimo você se preocupar com a causa palestina, com as pessoas que estão morrendo na guerra. Mas uma coisa é as pessoas morrerem na guerra, outra coisa é as pessoas morrerem por conta de uma interpretação unilateral, dizendo que Israel está matando os palestinos. Não, está acontecendo uma guerra. Isso é bem diferente, né? As pessoas estão sendo vítimas da guerra, não estão sendo vítimas unilateralmente de Israel. Isso é muitíssimo diferente. Porque eu repito, se você diz que é um absurdo que Israel entre na Palestina para resgatar os seus reféns, então você está justificando o sequestro dos reféns. Então deixa os reféns morrerem, não tem problema para você. Agora, se você entende que isso é um dilema ético, que é o mínimo de honestidade intelectual que alguém teria de manter, a não ser que ele use da matemática para dizer, não, mas se eu estou fazendo um cálculo utilitarista aqui, um certo número de pessoas morreu de um lado mais do que em outro, então Israel está errado, porque numericamente falando... cara, esse argumento é tão pífio, tão burro, porque como é possível, por acaso você trocaria, por exemplo, a sua mãe por 2 mulheres de meia idade, ou sei lá, de terceira idade, caso sua mãe seja de terceira idade ou não, simplesmente porque numericamente 2 vale mais do que 1? Cara, isso é um argumento burro, não faz sentido nenhum, é um argumento utilitarista, de achar que o aspecto numérico define a importância daquelas pessoas, daquelas vidas. Se uma pessoa foi sequestrada, consideramos aqui, certamente Israel tentaria resgatá-la. É claro que do ponto de vista quantitativo e qualitativo há uma intersecção, tá? E eu considero, evidentemente, que o apelo de 200 sequestrados é maior do que o apelo de 1 sequestrado. Mas ainda assim, 1 sequestrado valeria um empreendimento, sempre repito aqui,
deve ser, tem que ser um empreendimento cirúrgico. Se Israel está cometendo crimes de guerra, deve ser responsabilizado por isso. Eu sempre digo aqui, não estou defendendo Israel a todo custo. Mas olha só o outro lado, né? O outro lado é terrorista, o outro lado é mentiroso. O outro lado nasceu como que apadrinhado pela KGB, que é um antro de mentiras, de desinformação, de maquiavelismo a todo custo. A gente não tem ideia, porque a KGB, ela trabalhou, e hoje, claro, tem outro nome, mas, enfim, essa agência policialesca russa trabalha com um modus operandi perverso. A gente não tem ideia. Claro que eu até acredito que na época de Stalin era até pior do que é hoje, mas hoje ainda continua com o mesmo modus operandi. Então é esse lado aí que defende a causa palestina, que está pouco se lixando para os palestinos, porque, na verdade, eles precisam de uma justificativa supostamente racional para dar anuência ao antissemitismo. Então vamos até repetir esse trecho. Ó. O novo diretor da KGB decidiu reparar o prestígio do Kremlin, humilhando Israel. Perto do fim da guerra, Andropov acrescentou novas ferramentas aos recursos da KGB, apresentar o sionismo como um racismo de estilo nazista e sequestrar os aviões sionistas na época ali. Isso aqui, ó, antes de que o ano de 1969 terminasse, terroristas palestinos treinados na escola da KGB de operações especiais em Balashka, a leste de Moscou, sequestraram o seu primeiro avião. No caso, seria, entre aspas, sionista. E aterrissaram na Argélia, onde os seus 32 passageiros judeus foram metidos reféns por 5 semanas. Mas uma prática de pegar reféns civis de Israel não é novidade. O sequestro tinha sido planejado e coordenado pelo 13º Departamento da KGB, conhecido em jargão soviético como Departamento de Assuntos Molhados, né, de novo aquela coisa dos assuntos sangrentos. Para ocultar a mão da KGB, Andropov tinha a Frente Popular para a Libertação da Palestina, em via de reivindicar a autoria do sequestro, ou seja, essa Frente Popular da Libertação da Palestina era financiado pela KGB. O frenesi gerado na mídia por essa operação terrorista convenceu Andropov de que o sequestro de aviões era a arma do futuro. Ele, doravante, estendeu o sequestro de aviões israelenses a quaisquer outros aviões sionistas que fossem oportunos, e durante os 2 anos seguintes, vários terroristas palestinos, treinados pela KGB, reivindicaram a autoria de 13 sequestros de aviões de passageiros, aeronaves israelenses ocidentais e da explosão de um avião no ar que matou 47 pessoas entre passageiros e membros da tripulação. O imenso sucesso político proporcionado pelo sequestro de aviões sionistas estimulou o Andropov a ir mais longe, organizando execuções públicas de sionistas, ou supostamente sionistas, em aeroportos, estações de trem e outros lugares públicos. O Dr. George Habash, líder da Frente Popular para a Libertação da Palestina e marxista fanático, que era fantoche de Andropov, mostrou as verdadeiras cores da nova tática terrorista, que seria a seguinte: matar um judeu longe do campo de batalha é mais eficiente que matar 100 judeus no campo de batalha porque atrai mais atenção. Essa é a mentalidade de um Hamas da vida. As operações antisionistas mais importantes pelas quais a KGB foi secretamente responsável, quando eu ainda estava na Romênia, porque esse autor aqui, para quem não sabe, ele foi o Ion Mihail Pachepa, autor desse livro. Ele foi, não é pouca coisa, meu amigo, ele foi ex-chefe de espionagem da Securitate, vinculada, evidentemente, ao KGB. Tá? Então, assim, ele vai citar aqui as operações mais importantes pelas quais a KGB foi secretamente responsável quando ele ainda estava na Romênia. E são elas: dezembro de 1968, um ataque a um avião El Al no aeroporto de Atenas. Isso aqui contra os judeus, né? Fevereiro de 1969, ataque ao escritório de El Al em Zurique. Novembro de 1969, ataque armado ao escritório de El Al em Atenas, deixando um morto e 14 feridos. 30 de março de 1972, ataque ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, deixando 22 mortos e 76 feridos. Setembro de 1973, ataque a trem em Viena. Dezembro de 1974, bomba em sala de cinema em Tel Aviv, deixando 2 mortos e 66 feridos. Março de 1975, ataque ao hotel em Tel Aviv, deixando 25 mortos e 6 feridos. Maio de 1975,
Bomba em Jerusalém, deixando um morto e 3 feridos. 4 de julho de 1975, bomba na Praça de Sião, em Jerusalém, deixando 15 mortos e 62 feridos. E abril de 1978, ataque ao aeroporto de Bruxelas, deixando 12 feridos. Maio de 1978, ataque a um avião El Al, em Paris, deixando 12 feridos. Em 1972, deixa eu só ver uma coisa aqui, cara. Não, beleza, só confirmando a data aqui. Então é isso mesmo. Em 1972, a estrutura de desinformação de Andropov estava trabalhando dia e noite para persuadir o mundo islâmico de que Israel e os Estados Unidos pretendiam transformar o resto do mundo em um feudo sionista. Vocês estão entendendo isso? Em 1972, a desinformação, a mentira dessa agência de mentiras russa, soviética, estava produzindo esse tipo de notícia. De que Israel e os Estados Unidos pretendiam transformar o resto do mundo em um feudo sionista. Hoje isso tem ecos e repercute no Brasil inteiro. É um negócio para você parar para pensar e falar, mano, até que ponto essas narrativas foram produzidas de maneira que a gente chama aí de engenharia, né? Uma verdadeira engenharia informacional. Até que ponto isso não foi, na verdade, produzido por engenheiros da desinformação? Eu repito, desinformação não é o mesmo que fake news. Desinformação é algo feito por engenheiros da mentira com interesses cirúrgicos, tá? Não são só ações cirúrgicas em via de salvar reféns, como bem faz Israel, mas ações de desinformação, de mentira, espalhando o joio no meio do trigo. E a gente sabe muito bem que joio e trigo são muito parecidos. Espalhando isso, colhendo, né, os seus frutos venenosos, ou melhor, né, contaminando o trigo e impedindo que ele nasça de modo adequado. Então, essa estrutura de desinformação de Andropov estava trabalhando de noite, persuadindo o mundo islâmico, mas que já alcançou o próprio Estados Unidos, que tem alcançado o próprio Israel. Existem manifestações de Israel contra o suposto genocídio, que é alguma coisa assim inacreditável. Por isso que eu digo que parece, às vezes aparenta, que Israel não sabe lidar com esse veneno da desinformação. Parece que eles não sabem lidar com isso, porque eles estão perdendo a narrativa. Bom, de acordo com Andropov, o mundo islâmico era uma placa de Petri na qual a KGB iria nutrir um violento ódio à América, nascido da bactéria do pensamento marxista-leninista. Então, dessa fagulha marxista-leninista, eles conseguiram levar isso para a causa islâmica, que é alguma coisa inusitada, né? Mas conseguiram levar esse ressentimento contra o suposto imperialismo para a causa islâmica. O antissemitismo muçulmano tinha raízes longínquas, evidentemente, muito além, né, da KGB. A mensagem era simples: os muçulmanos gostam de nacionalismo, xenofobia e de avaliar os efeitos de serem vítimas de crimes. Andropov pontificou que nós, entre aspas, né, deveríamos fazer esses caras islâmicos sentirem náuseas só de pensar no quê? No famoso Protocolos dos Sábios de Sião. Sabe aquela narrativa do imundo bigodinho? Né? Pois é, você sabe de quem eu estou falando, o Nas bigodinho. Tinha a narrativa da teoria de conspiração de que Israel, ou melhor, os judeus, queriam dominar o mundo. E isso foi uma das justificativas para ele causar o Holocausto. Tá? Bom, esse outro imundo, chamado Andropov, usou dessa mesma justificativa, dessa mesma teoria da conspiração, para contaminar, para fermentar, para envenenar os espíritos dos islâmicos, que já tinham ódio de Israel. Com o quê? Com os protocolos do Sábio de Sião, que ele chamava de Congresso Americano. Tá? Então, fazendo, claro, uma vinculação desse texto fraudulento, que se provou ser uma fraude, com a realidade da época. Dizendo, ó, tá vendo? Os protocolos de Sião está escrito isso, isso, isso. Sabe quem eles são? Tá lá, é o Congresso Americano. Cujo propósito era fazer os judeus dominarem o mundo, portanto. Então, o Congresso Americano quer fazer os judeus dominarem o mundo. Tá? Não importa se é democrata ou se é republicano. Terrorismo e violência contra Israel e a América fluiriam naturalmente do fervor antissemita dos muçulmanos, explicava Andropov. Então, esse ódio ao grande Satã, por que eles acham que é o grande Satã? Aí
Diz o ex-chefe da Securitate, tem o dedo da KGB, por incrível que pareça. O Kremlin sempre fora um forte advogado do Império da Divisão. É isso, deixa eu só ver, aqui está escrito em latim. É exatamente isso, tá? Ele fala que o Kremlin sempre foi um forte advogado do Reino da Divisão. Porque você tem que dividir para controlar, tá? Essa é um dogma, uma doutrina, um paradigma da KGB, antes de tudo. Dividir para conquistar. Então, polarizações que existem em toda a sociedade não são coisas espontâneas, tá? Alguns elementos espontâneos, evidentemente, existem, em termos de debate público, óbvio. Mas tem muita coisa aí produzida artificialmente, polarizações produzidas artificialmente, porque é um método. A divisão entre os mundos judeu e cristão, tirada pelo enquadramento de Pio XII, provou que essa estratégia arcaica de dividir e conquistar, que a ideia é exatamente essa, você divide para conquistar, também funcionava nos tempos modernos. Em 1972, Andropov lançou a Operação SIG, SIG, contra os governacionistas, e esse era o codinome para uma divisão socialista do trabalho, com o propósito de transformar o mundo islâmico em um inimigo explosivo dos Estados Unidos. Então, cara, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Tô partindo do pressuposto, tá, que essa narrativa é verdadeira, porque faz muito sentido. É lógico que você tem que considerar outros autores, você tem que fazer toda uma avaliação bibliográfica sobre essa temática. Mas a denúncia que o Mikhail Pachepa está fazendo aqui é muito séria, né? E ninguém fala disso. Cadê que o Farinazo fala disso, né? Esse era o codinome para, então, essa divisão socialista do trabalho. A esfera de influência do DIE romeno na operação abrangia Líbia, Irã, Líbano e Síria, onde a Romênia estava empenhada em construir hospitais, escolas e estradas e manter grandes colônias de construtores, médicos e professores. A tarefa dessa operação, né, o DIE, era abrilhantar a imagem da Romênia para atividades confiáveis do Partido Comunista, pertencentes a grupos étnicos islâmicos, treiná-los, portanto, em desinformação, de novo, desinformação em engenharia cirúrgica e operações terroristas. É poder a todo custo. Leiam O Príncipe de Maquiavel. É poder a todo custo. Não importa se vai mentir. Eles não estão preocupados se eles vão matar. Alguém que estupra bebês não está preocupado em mentir. São pessoas que passaram a linha da civilidade, da humanidade. Para quem age como um demônio, infelizmente se tornou demônios encarnados. Agora, eu não estou dizendo que todos aqueles que fazem parte dessa organização enorme, chamada Hamas, são terroristas de corpo e alma. Existe muita ambiguidade, eu acho que podemos considerar que existe uma linha tênue aí. Alguns têm o seu espírito contaminado, outros conseguem manter alguma consciência ainda para não passar esses limites e conseguem entender que do outro lado também existem pessoas. Então, eu acho que é possível a gente fazer essa divisão, mesmo com aqueles que fazem parte por exemplo, do Ministério Público do Hamas, ou do Ministério de Saúde do Hamas, ou dos vários braços do Hamas. Tudo é terrorista, evidentemente que sim. Mas seres humanos são seres humanos. Alguns são mais psicopatas que outros. Então, eu digo isso para que não se justifique nenhuma morte de civil palestino. Porque certamente muitos palestinos são contra o Hamas, mesmo aqueles que talvez façam parte desse braço político, que apesar de ser terrorista, essas pessoas que foram aliciadas a fazer parte disso, têm também temor e medo de morrer nas mãos do terrorista efetivo, que é aqueles líderes do próprio Hamas. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar à luz da dinâmica das relações humanas, né? Então, assim, essa coisa aqui, ó, o Partido Comunista pertence a grupos étnicos islâmicos, treinar esse pessoal em desinformação e operação terrorista e infiltrá-los em países alvos. Hoje em dia tem vários casos de pessoas infiltradas, tá? Isso não é coisa, é coisa de filme. Cara, vocês não sabem de nada, porra. Isso aí existe hoje, de uma maneira assim, talvez até maior do que antigamente. Não tenho os números exatos, mas tem muito agente infiltrado em países alvos. Muitos, tá? Muita gente sendo pega por aí, é só pesquisar, cara.
Então a eles caberia a tarefa de plantar um ódio fanático, demencial, pelo sionismo americano, manipulando a aversão ancestral pelos judeus, que era sentida por muitas pessoas dessa parte do mundo. Isso aqui é a tática da famosa metapolítica, que você planta. Isso aqui é uma guerra que está muito além do que a gente comumente chamaria de guerra cultural. Isso aqui está muito além, está muito além. Porque a gente está falando aqui de um envenenamento do espírito humano por engenharia social. Isso é desinformação. Envenenamento do espírito humano por engenharia social. Se você não acha que isso é sério, então é importante a gente entender que nós estamos mais na guerra de terceira geração. A guerra de quarta ou quinta, até quinta geração. É a famosa guerra, a gente pode abranger isso para a ideia de uma guerra híbrida. Aí ele fala assim, antes que eu deixasse a Romênia para sempre, em 1978, essa operação DIE enviou cerca de 500 agentes disfarçados para os países alvos islâmicos. E aqui, você tem agentes também nos Estados Unidos. Aí são países alvos no sentido de que eles são países inimigos. Mas aqui os países alvos era no sentido de contaminar os espíritos mais maleáveis, ou seja, os inocentes úteis. Então eles mandavam esses agentes ali para os países islâmicos para doutrinação efetiva. E como depois vinha a saber, diz ele, continuou a enviar tais agentes até que o Bloco Soviético caísse em 1989. Segundo estimativas gerais recebidas de Moscou, à altura de 1978, a comunidade dos serviços de inteligência do Bloco Soviético tinha enviado cerca de 4.000 desses agentes para o mundo islâmico. Acreditava-se que 70% a 75% desses indivíduos acabariam por ser realmente úteis. Os famosos inocentes úteis. Em 1972, o DIE recebeu da KGB uma tradução árabe dos protocolos dos sábios de Sião. É inacreditável, né? O mesmo Vladimir Putin, obviamente ele não é culpado disso, porque Putin começou a governar em 2000, pelo amor de Deus, aqui a gente está falando de 1972. Mas o mesmo Vladimir Putin que vem com essa narrativa de combater o nazismo, cara, que piada, né? Que piada. Ele combate o nazismo tendo ações nazistas, né? Impressionante isso. Isso é o Vladimir Putin. Pois bem, a tática aqui dessa agência de mentiras chamada KGB, que inclusive tem um filme muito famoso aí com o DiCaprio, né, que é o chamado Rede de Mentiras, só que aí a Rede de Mentiras para esses caras aí de Hollywood é a CIA, não é a KGB. Eu não tô querendo passar o pano para a CIA e dizer que tudo que a CIA faz é puro, verdadeiro, honesto. Não. Eu estou simplesmente considerando que há diferença na estrutura de um país como é os Estados Unidos, que é um país de democracia liberal representativa, e um país autocrata, como foi primeiro totalitário, como foi a Rússia stalinista, depois desestruturado com a morte de Stalin, até a chegada ali nos anos 2000 do Vladimir Putin, se tornando então uma autocracia. Bom, há uma diferença substancial na relação entre países democráticos de democracia liberal representativa para um país autocrático. Só isso faz toda a diferença também nas agências de inteligência, seja ela da Rússia ou a dos Estados Unidos, certo? Essa é a grande diferença. Eu não estou falando aqui que a CIA é pura e que sempre age de maneira cordial para com seus inimigos. Eu estou falando que é uma diferença estrutural no modus operandi desses dois países. Ponto. Então, em 1972, o DIE recebeu da KGB uma tradução árabe dos protocolos de Sião, junto com o material documental, também em árabe, que provava, entre aspas, óbvio, que os Estados Unidos eram um país sionista cujo propósito era transformar o mundo islâmico em um feudo judaico. Daí vem a narrativa da tal causa islâmica contra Estados Unidos e Israel. Tudo nascido de uma mentira engenhosamente produzida. O DIE recebeu ordens de espalhar discretamente ambos os documentos nos países alvos muçulmanos, em vez de manipular aquela população. Aí ele fala assim, o Pachepa, durante meus últimos anos na Romênia, a cada mês o DIE distribuía milhares de cópias por toda a sua esfera de influência árabe. Quando você vê mártires palestinos, ou não só palestinos, tá, mas do ISIS, do Al-Qaeda, do Hezbollah,
Pô, será que todo mundo lá é mau? Será que todo mundo lá assim, é perverso? Cara, não, necessariamente. Eles acreditaram, primeiro por conta da Irmandade Muçulmana extremamente radical, aquela Irmandade de Said Qutb e, enfim, de vários outros autores radicais que politizaram o Islã num nível até além do que ele pode ser politizável à luz da interpretação dos escritos de Muhammad ou Maomé. Mas, mesmo a parte da Irmandade Muçulmana radicalizada, você teve também essa contaminação, até porque Said Qutb tinha certa influência ocidental, claro, do radicalismo do Ocidente, daquilo que é ruim no Ocidente. E ele levou isso para o Islã também. Bom, então, esses caras distribuíram milhares de cópias do livro Protocolo do Sábio de Sião por toda a esfera de influência árabe. Então esses mártires islâmicos aqui matam o judeu ou o americano, enfim, o ocidental, acreditando de todo o coração nessa que essas pessoas estão conspirando. Eles acreditam mesmo nisso. Só que eles acreditam numa mentira. Por isso que eu sempre digo, o terrorista não tem medo de morrer. Ele só tem medo da verdade. Porque eles dedicam a vida, eles dão sangue, eles morrem, se martirizam, mas não é nem martírio, porque que martírio é esse que você sai matando todo mundo e morre junto? São assassinos, na verdade. Mas eles se dizem mártires, dão sangue, dão a vida, dão tudo. Porque acreditaram numa mentira que foi criada de maneira engenhosa por agentes de inteligência que tinham esses países como alvo. Isso aqui é guerra híbrida, tá? E é uma coisa demoníaca, não tem outra coisa para dizer. É o pecado de ser um idiota útil. Esse é o maior pecado. Você pode perder a sua vida, né? Por ser um idiota útil. Então, nos encontros que tive, diz ele, com os meus iguais dos serviços de inteligência húngaro e búlgaro, com os quais eu mantinha relações particularmente mais próximas naquela época, soube que eles também estavam enviando agentes de influência para esferas islâmicas em que atuavam. Em uma de minhas visitas a Budapeste, me encontrei com János Kadar, o líder húngaro. A Operação SIG, já citado aqui antes, era um dos assuntos nos quais Kadar estava particularmente interessado. Eu tinha conhecimento de que Kadar fundara o Serviço de Inteligência Estrangeiros da Hungria, mas isso fora em 1949. Na época que eu me encontrei com ele, presumi que Kadar com certeza tivesse milhares de coisas mais importantes na mente, mas eu estava errado. A Operação SIG predominava nas mentes dos líderes do bloco soviético naquela época. Poucos anos depois, quando me tornei conselheiro nacional de segurança do famoso Ceausescu, em Acrespas, lá na Romênia, né? Quem conhece a história do Ceausescu sabe que essa figura é detestável. Em acréscimo às minhas obrigações do DIE, ele falando. O líder romeno, portanto, pediu que eu me reportasse periodicamente sobre o número de agentes de influência enviados para países árabes islâmicos. Eles são chamados, olha só, né? Quando você tem um país-alvo para envio da desinformação, de levar o engano, a mentira, eles chamam esses agentes de influência. E nesse caso, enviados para países árabes e islâmicos, porque os árabes e os islâmicos tinham o potencial de morrer por sua causa. É isso mesmo. Mas é óbvio que você teve em toda a história, na verdade o Pacheco vai contar isso no próprio livro aqui, que você teve muitos agentes de influência também nos Estados Unidos, também em Israel, também no Brasil e vários outros países. Aí ele fala assim, quanta influência todas essas operações tiveram? Ninguém pode afirmar com certeza, assim como ninguém pode mensurar com exatidão quanto dano e enquadramento de Pio XII gerou, no sentido de que acabar com a reputação do Papa. Eu não sou católico, a maioria das pessoas sabem disso aqui, mas você criminalizar um Papa e chamar o Papa de Hitler é uma coisa muito séria. Então, até alguns católicos acreditaram nessa narrativa, né? E quando a gente olha para a história, não foi bem assim de modo algum. Aí ele fala assim, de todo modo, no curso de 20 anos, o efeito acumulado de enviar milhares de agentes de influência e centenas de milhares de cópias dos protocolos do Sábio de Sião para o mundo islâmico, e aqui no Ocidente tem muito idiota que acredita nesse documento fraudulento, mas o envio dessas cópias, que não foi mandada por nazistas, não, foi mandada pelos soviéticos, certamente se fez sentir, ou seja, teve um efeito. Mostram a invasão em 1979 da Embaixada Americana em Teherã,
A explosão em 1983 das casernas de fuzileiros navais americanos de Beirute, a explosão do World Trade Center em Nova York. Pois é, vocês acham que tudo veio do nada, assim, esse ódio aos Estados Unidos veio do nada? Não, meu amigo, não veio do nada. Isso também, claro, tem muitas repercussões, muitos motivos, muitas causas, digamos assim. Mas dentre elas está, sim, a fomentação, a fermentação desse império da mentira, da desinformação soviética. A destruição em 1998 das embaixadas americanas no Quênia, na Tanzânia e, claro, os ataques de 11 de setembro no World Trade Center. Então, assim, ó, ele está falando do World Trade Center aqui tanto em 1993, mas também do 11 de setembro, que foi algo extremamente mais grave, onde os prédios caíram por conta do impacto dos aviões, como todo mundo já sabe. Pouco depois do lançamento da Operação SIG, Andropov lançou a Operação Typhoon, ou Tufão, né? Com o objetivo de expandir o terrorismo internacional na Europa Oriental. Como era costumeiro nessas operações internacionais, a KGB estabeleceu outra divisão socialista do trabalho para mobilizar toda a comunidade dos serviços de inteligência do bloco em apoio de sua guerra terrorista expandida. A União Soviética assumiria as tarefas mais difíceis, as de criar novas organizações terroristas, doutrinar seus membros e promover inteligência, dinheiro e apoio político para operações terroristas, as quais Andropov chamava de luta armada. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Tchecoslováquia ficou encarregado de abastecer os terroristas com um plástico explosivo que inodoro Semtex H, tá? Que não podia ser detectado por cães farejadores em aeroportos. Em 1990, o presidente tcheco Václav Havel reconheceu que o regime comunista do seu país tinha despachado por navio, em segredo, milhares de toneladas de explosivos para terroristas palestinos e líbios. Então eles envenenam o espírito com a desinformação e depois eles armam essas pessoas para que elas saiam matando todo mundo, que elas julgam metonimicamente que são os inimigos do mundo, são o grande Satã, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque a maioria dos terroristas que matam civis, que matam reféns, sequestram pessoas que não fazem parte efetivamente do escalão militar de um determinado país, o fazem por uma mentalidade puramente metonímica. Segundo Havel, meros 200 gramas eram suficientes para explodir um avião comercial em voo. O terrorismo mundial tem reservas de Semtex para os próximos 150 anos, estimou à época. A Alemanha Oriental tinha de abastecer os terroristas com armas e comunicação, e de acordo com documentos secretos encontrados depois da queda do Muro de Berlim nos arquivos do Ministério de Segurança de Estado da Alemanha Oriental, conhecido coloquialmente como Stasi, só em 1983 o seu Serviço de Inteligência Estrangeiro da Organização para a Libertação da Palestina, olha só, pessoal, carregamentos de AK-47 no valor de $1.877.600. Os cubanos, inclusive, produziram em massa dispositivos de ocultação para o transporte de plástico explosivo e armas para países alvos. Em 1972, diz o Pachepa, fiz uma viagem a trabalho até Havana, como convidado de Raul Castro, à época chefe das forças militares e de segurança de Cuba, e visitei o que se mostrou ser a maior fábrica de bloco soviético de maletas com fundo falso e outros dispositivos de ocultação a serem usados no transporte secreto de armas. O general Sérgio Del Valle Jiménez, ministro do interior de Cuba, disse-me que contrabandear armas para organizações terroristas anti-sionistas era um dos seus principais trabalhos. Eu vou repetir isso aqui, tá? Em 1972, o general Sérgio Del Valle Jiménez, ministro do interior de Cuba, disse-me que contrabandear armas para organizações terroristas anti-sionistas era um dos seus principais alvos, ou principais trabalhos, aliás, desculpe. A missão da Romênia naquela aventura conjunta era produzir passaportes ocidentais falsos de que necessitavam os combatentes da liberdade de Andropov. Durante os meus últimos 6 anos na Romênia, o DIE se tornou o principal fabricante do bloco soviético de passaportes falsos da Alemanha Ocidental, mas também da Austrália, da França, da Inglaterra, da Itália, da Espanha, os quais eram regularmente entregues a organizações e grupos terroristas internacionais. O DIE também falsificava uma grande quantidade de vistos para o mundo inteiro, dos quais os terroristas precisavam para entrar em seus países alvos. Em meados da década de 70, uma onda de terrorismo inundou a Europa Ocidental. Por que será, né? A primeira grande realização da Operação Typhoon foi o assassinato de Richard Welch, o chefe da estação da CIA em Atenas.
no dia 23 de dezembro de 1975. Em seguida, veio o ataque à bomba ao general Alexander Haig, comandante da OTAN em Bruxelas, que não se feriu, embora a limusine Mercedes blindada tenha sido inutilizada. Ataque a lança-granadas contra o general Frederick J. Crossen, comandante das forças americanas na Europa, que também escapou com vida. O ataque à granada contra Alfred Renshausen, o pró-americano presidente do Banco Alemão, que foi morto. E a tentativa de assassinato contra Hans Nelson, secretário de Estado pró-americano do Ministério do Interior da Alemanha Ocidental e homem responsável por questões de segurança interna, o qual ficou, na época, ferido, não chegou a morrer. Quando o Bloco Soviético caiu em dezembro de 1989, essas operações terroristas se viram no nada e grande número de terroristas patrocinados pela KGB foi preso na ex-Alemanha Oriental. Peter Michael, que se tornou ministro do interior da Alemanha Oriental depois da queda de seu governo comunista, reconheceu em 1990 que o aeroporto Schönefeld, na Berlim Oriental, tinha sido por anos uma plataforma para terroristas de todos os tipos. Christian Lockett, um oficial sênior do Serviço de Contra-Inteligência da Alemanha Ocidental, declarou que a KGB e a Stasi tinham feito todo o possível para desestabilizar esses países, bem como o resto da Europa Ocidental, espalhando, de novo, as mentiras da desinformação. Mas ainda o governo da Alemanha Ocidental revelou prova de que a Stasi também tinha treinado grupos terroristas palestinos na Alemanha Oriental e no sul do Iêmen e de que tinha se envolvido no ataque à bomba líbio em 1986, à discoteca La Belle, na Berlim Ocidental, ataques que matou 2 soldados americanos e feriu outras 229 pessoas. Bom, agora é a última página. Não, falta 2, na verdade. Bom, em novembro de 1982, Yuri Andropov, essa criatura detestável, se tornou o primeiro oficial da KGB a liderar a União Soviética. Uma vez entronado no Kremlin, ele usou a máquina de inteligência estrangeira para apresentar a si próprio ao Ocidente como um comunista moderado e um homem sensível, caloroso, ocidentalizado. Vestiu o manto da ovelha, mesmo tendo um coração de lobo. Foi descrito como alguém que apreciava drinks ocasionais de uísque, que gostava de ler romances ingleses e amava ouvir jazz americano e a música de Beethoven. Bom, mas aí o Pacheco vai dizer assim, eu o conhecia bem, Andropov não era nada disso. Já terminantemente doente quando chegou ao poder, Andropov não teve tempo de fazer muito mais que projetar sua imagem. Ele, no entanto, de fato, olhou pela sorte do seu protegido, um jovem profissional comunista vigoroso e insensível, o qual, como o mundo em breve descobriria, compartilhava da opinião de seu mentor sobre a importância da mentira e das operações de influência. Este era Mikhail Gorbachev. Gorbachev começou sua carreira, tal como Andropov, em Stavropol, e Andropov não demorou a conseguir a designação de Gorbachev para o Politburo. Um biógrafo de Gorbachev diz que este era o principal organizador e príncipe coroado de Andropov. A glasnost de Gorbachev e seu resultado não planejado e espetacular na Europa Oriental fizeram dele instantaneamente uma sensação no Ocidente por algum tempo. A opinião pública na União Soviética, contudo, era outra questão. Podendo falar livremente depois de 3/4 de século com suas bocas literalmente amordaçadas, os soviéticos passavam a maior parte do tempo externando sua raiva e frustração reprimidas. Todo mundo começou a brigar com todo mundo e a esperar por outro milagre. Na vida real, é claro, milagres econômicos não acontecem do nada, não acontecem sozinhos. As lojas ficaram mais vazias que nunca e milhões de soviéticos começaram a culpar o homem que lhes tinha permitido dar voz a essa culpa. De repente, a privilegiada nomenclatura de Moscou decidiu que o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, parecia um perdedor e procurou ajuda junto à polícia política e sua ciência da desinformação. O meio usual, é interessante chamar a desinformação de ciência, né? Isso faz muito sentido. Porque há um conhecimento técnico para você que se aprimorou durante o tempo para enganar multidões, povos inteiros. O meio usual do Kremlin é sair-se de uma saia justa numa luta de equilíbrio e poder. Então, no dia 22 de junho de 1991, Vladimir Khrushchev
que é o diretor da KGB, informou o parlamento soviético de que o país estava à beira da catástrofe. Porque não basta você ter a ciência da desinformação se você não tiver ciência econômica na prática, né? Revelou então informação confiável da KGB, mostrando que os serviços de inteligência ocidentais estavam elaborando planos para a pacificação e ocupação da União Soviética. Uma incrível coincidência, o seu discurso foi filmado clandestinamente e exibido na TV soviética naquela mesma tarde. 2 meses depois, o mundo estava chocado com a notícia de um golpe de Estado em Moscou. No dia 18 de agosto de 1991, seguindo um padrão similar àquele utilizado para destituir Nikita Khrushchev, a KGB prendeu Gorbachev quando estava em viagem de passeio em sua casa de verão na Crimeia. Levou-o para o Kremlin e colocou nas ruas de Moscou o seu próprio poderio militar. Sob ordens do autoproclamado Comitê de Estado para a Situação de Emergência, criado pelos líderes do golpe, entre os quais estava Vladimir Khrushchev, não sei se a pronúncia está certa, mas tudo bem, tropas da KGB também cercaram a sede do primeiro presidente eleito livremente da República Russa, o famoso Boris Yeltsin. Milhares de cidadãos desarmados se juntaram para defender o prédio. Uma pequena unidade de tanques insurgente mudou de lado e o presidente Yeltsin, em pé sobre um desses tanques, fez um apelo apaixonado ao povo de Moscou para que preservasse a ordem soviética. E esse discurso mundialmente televisionado constituiu a certidão de nascimento de uma nova estrela soviética. E, inclusive, na ascensão, claro, né, de Vladimir Putin. Mas isso aí vai ficar para depois. Finalizo por aqui, então, esse podcast. Ou o capítulo 33 do livro Desinformação, de Mikhail Pacheco. Obrigado por chegar ao final de mais este podcast. Curta, comente e se inscreva no canal. Veja também as formas de ajudar nosso empreendimento na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos.